Live com horário novo. Agora vai ser toda quinta-feira às 8h30 da manhã. Para quem puder assistir antes de ir para o trabalho, ótimo, maravilha, fico muito feliz. Para quem não puder assistir, pode assistir na semana que vem, na quarta-feira, no YouTube, meio-dia em ponto. Eu tô muito feliz porque eu tava fazendo pra quem não sabe, eu tava fazendo aquela live às 7 horas da noite do horário de Brasília e não tava funcionando muito bem pra mim, porque a diferença de fuso horário aqui, ela é de 4 horas atualmente. Então, eu começo a fazer a live às 11 horas da noite. E eu sei que às 19 horas também é um horário que tem muitas lives, tem muitas ofertas de lives com pessoas também incríveis. Então eu pensei, né, ao invés de ficar tentando concorrência com essas pessoas, eu vou fazer num outro horário, vou produzir esse material que depois vai ficar também disponível no YouTube. Quem puder assistir, ótimo, quem não puder também não tem problema. Mas é o horário que é bom pra mim. E a gente às vezes tem que pensar na gente, né? Bom, vamos pra começar, né? Todos nós temos alguns traços narcísicos, tá? Não é um grande problema a gente se identificar com algumas características do narcisista. Até porque tem características que são até positivas e fazem com que a gente consiga se priorizar, que a gente consiga crescer, né? E que a gente consiga realmente olhar um pouquinho mais para nós, tá? É muito importante a gente entender que assim, não é porque uma pessoa tem 1, 2 ou 3 características de narcisismo que ela vai ser narcisista. Ela pode ser uma pessoa com traços narcísicos, tá? Isso é super normal. Então, eu tô falando isso porque eu sei o quanto algumas pessoas vieram perguntar, né? E tem um cliente meu que vem perguntar: Dani, eu acho que eu sou narcisista. Eu falo: não, você não é narcisista, e eu explico por quê. Não é porque você tem 1, 2 características que você seja narcisista, você pode ter apenas traços narcísicos. E aí, quem tem traços narcísicos pode sim tratar, pode sim fazer uma terapia, pode se entender um pouco melhor, entender todos esses gatilhos e o que leva a pessoa a ter atitudes narcísicas, mas o narcisista mesmo não tem cura. Por que eu falo que o narcisista não tem cura, tá? Porque, na verdade, o narcisista, o narcisismo, né, ele é um transtorno de personalidade. Ele é um transtorno que é adquirido, inclusive, né, e construído na personalidade, na infância e adolescência. Só que a gente não pode diagnosticar antes dos 18 anos de idade. Por quê? Porque nessa fase da infância e da adolescência, a gente pode ter traços que levam as pessoas a crerem que são traços narcísicos, mas não necessariamente a pessoa vai ser narcisista. Então você começa a entender o comportamento e a consciência de comportamento após os 18 anos de idade. Então, o que caracteriza, né? Quais são, na verdade, as características mais importantes, né, para que a gente possa entender como identificar esse narcisista? Bom, primeiro, a gente tem que entender que existe um senso de superioridade. Existem, na verdade, alguns tipos de narcisismo, né? Um dos tipos, ele é o grandioso, que é o que a maioria das pessoas sabem definir. E o outro tipo é o oculto, né? Ou que a gente chama de vitimista, que, na verdade, pela ciência, são considerados os narcisistas vulneráveis. Quem são esses narcisistas? São pessoas que, na verdade, se colocam muito como vítima, culpam terceiros, a culpa é sempre do outro, a culpa é sempre do relacionamento, a culpa é da família, a culpa é de todo mundo, mas a pessoa mesmo não consegue enxergar o que tem dentro dela, tá? E aí são pessoas que acabam chamando atenção pelo vitimismo, pela vitimização, e não pela grandiosidade. Então é muito legal que a gente saiba reconhecer, porque a maioria sabe do grandioso, né? Que as características são o senso de superioridade,
não terem sensibilidade ou empatia. Então, assim, eu coloquei na enquete e algumas pessoas até responderam que sim, ou até mesmo que tem pouca empatia. Na verdade, narcisistas mesmo não têm empatia. Pessoas que têm traços narcísicos, elas podem ter um pouco de empatia, sim, mas a pessoa que é narcisista não tem empatia, tá? E também não tem a sensibilidade, né, em relação ao outro. Não consegue fazer vínculos emocionais, então isso é importante a gente entender. Então, por isso que eu falo que o narcisista não tem um tratamento eficaz, porque eles não se acham errados. Eles não conseguem se sentir culpados de alguma coisa, né? Então, o que eu sempre falo, né? São pessoas que vão para terapia e que sempre se colocam como vítimas, que vão 1, 2, 3 sessões, não conseguem sustentar aquilo porque acham que o terapeuta não é bom, que não vai adiantar nada. Para que serve a terapia? Para que servem essas pessoas? O psiquiatra, né? Eles não entendem de nada, porque quem entende sou eu. É mais ou menos isso, tá? Então, por isso que é tão complicado você tratar narcisista. Bom, a pessoa, na verdade, né, o narcisista, ele se constrói narcisista com a personalidade, né? Então, assim, ele vai se construindo com a personalidade devido às experiências anteriores, né, da infância e da adolescência. Experiências como negligência, abusos, traumas, essa falta de carinho, essa falta de conexão afetiva. Então, faz com que a pessoa ela vai realmente construindo na personalidade dela, na região do cérebro dela, que ela não consegue não só identificar o amor em si e nem no outro. Então, por que as pessoas confundem muito os narcisistas com os psicopatas? Na verdade, todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata, tá? Porque também trata-se de um transtorno de personalidade, né? O psicopata, ele também não tem esse sentimento e também não tem empatia. Mas a diferença é que o psicopata, ele acaba tendo um objetivo de destruir, na verdade, o objetivo do psicopata seria algo mais dentro da criminalidade. Não significa que o narcisista não seja, mas é diferente, tá? Porque, na verdade, o narcisista ele tem uma preocupação com a própria imagem. Ele tem uma preocupação com o que as pessoas vão achar dele. O narcisista, ele se preocupa com o que a sociedade acha dele. Então, ele tenta fazer uma boa imagem. Então, por isso que a gente vê tantos narcisistas, por exemplo, dentro de religiões. Por isso que muitos narcisistas se escondem atrás das religiosidades. Não significam que eles realmente tenham encontrado Deus ou tenham realmente essa conexão com Deus. Por quê? A conexão com Deus é uma conexão de amor. E o narcisista, ele não sabe o que é o amor. Ele não identifica o amor. Ele não sabe sentir o amor. Ele sabe copiar. Ele consegue fazer uma cópia, uma interpretação do que seria o amor para as pessoas que estão em volta dele. Porque é uma forma dele também se sentir dentro ali do social, tá? Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque narcisista, gente, não é só homem. A gente tem narcisistas homens, narcisistas mulheres, a gente tem amigos narcisistas, a gente pode ter narcisista na nossa família, a gente pode ter narcisista em volta da gente o tempo inteiro. Só que hoje eu quero focar em como você identificar, e pode ser que você identifique um amigo, assim, pode ser que você identifique alguém da sua família, assim. E é claro, pense também dentro do relacionamento, que é o meu foco aqui nesse Instagram, tá bom? Bom, eu anotei tudo para não esquecer de falar, obviamente. Então, a gente não consegue fechar um diagnóstico abaixo dos 18 anos, apesar de ser algo construído na personalidade na infância e na adolescência, justamente a época em que a pessoa ela tem uma necessidade de vínculo emocional, de acolhimento e não tem. Então, geralmente, pessoas que passaram por grandes traumas, por abusos, por falta de carinho, por negligência mesmo, podem sim acabar formando essa personalidade, esse transtorno.
E aí eu falo assim, muita gente, eu perguntei na enquete, né? Narcisistas têm a capacidade de amar? Na verdade, não, devido a esse comprometimento psíquico, tá? Eles interpretam o amor, eles copiam, né, formas de amar. Por exemplo, se eles sabem que eles estão querendo se relacionar com alguém e a linguagem do amor daquela pessoa é X, ele vai fazer tudo o que for possível para que a pessoa sinta que está sendo amada, tá? Mas por que isso? Porque o narcisista, ele procura por benefícios aonde ele vai. Seja dentro de amizade, seja dentro da família, seja dentro do relacionamento dele amoroso, tá? Que não é amoroso, né? Então, é muito interessante porque a maioria das relações de abuso hoje, né, dentro dos relacionamentos abusivos, ou são feitos por narcisistas, ou feitos por psicopatas, ou por pessoas mesmo que têm uma falha de caráter, enfim, né? Mas que, de repente, não fazem parte desses quadros específicos. Mas a maioria são de narcisistas e psicopatas, tá? Bom, eles não conseguem ter essa conexão afetiva com as pessoas, né? E aí vem uma pergunta muito interessante, porque os narcisistas, né? Teve gente que pergunta assim, bom, mas se o narcisista se ama tanto, né? Por que ele não vive sozinho, ao invés de ficar tentando se relacionar com alguém e abusar de alguma forma da pessoa, né? Psicologicamente ou fisicamente ou patrimonialmente, enfim. Porque na verdade os narcisistas não se amam, porque a gente só consegue identificar o amor verdadeiro no outro quando a gente tem esse amor por si. Então, se os narcisistas eles não aprenderem, eles não tiverem essa conexão emocional, eles também não vão aprender a ter esse sentimento. Então, eles não têm esse sentimento por si, tá? Então, assim, a gente não pode confundir que essa ideia de grandeza, de superioridade, né, da pessoa realmente se achar acima de tudo e de todos, é muito mais pela falta da sensibilidade e de empatia, que faz com que eles se sintam realmente superiores. São pessoas que não sofrem, são pessoas que estão acima de tudo e de todos, né, que faz eles terem esse senso de grandiosidade, né? Então é muito diferente do que a gente chama de amor, tá? De conexão emocional. Bom, existem, como eu falei pra vocês, né? Os narcisistas, na verdade, eles são viciados em benefícios, então eles vão sempre querer se beneficiar de outras pessoas, tá? Seja financeiramente, seja sexualmente, seja de várias formas. Ele precisa daquele suprimento narcísico. Ele precisa que tenham pessoas que queiram agradá-lo, que queiram beneficiá-lo. E ele não tá se importando, ele não tem, na verdade, ele não se importa com as consequências disso. Então ele vai tentar sugar o outro o máximo que ele puder. E aí, por isso que eu falo, né, dentro hoje da comunidade científica, eles já falam que existem esses narcisistas grandiosos, que são esses que têm um senso de superioridade, né, que gostam de aparecer, que adoram o palco, que gostam de ser o centro das atenções. Mas a gente tem também os vulneráveis, que são esses ocultos, os vitimistas, né, que na verdade é o que eles chamam de ator ressentido da ausência do palco, tá? E são, inclusive, tipos de narcisistas que podem até ter uma depressão, porque ele, na verdade, ele foge daquele contato consigo mesmo o tempo inteiro, porque são pessoas que não gostam de si, né? Então eles fogem desse contato de estar sozinhos ou de fazer uma terapia ou de alguma coisa assim, porque eles acabam se deparando com um vazio existencial muito grande, por isso que eles podem se deprimir, né? Então é muito interessante, porque quando a gente fala de narcisista, não parece que eles são pessoas capazes realmente de sofrer, mas o sofrimento aí é por conta desse vazio existencial. O sofrimento aí é por conta dele se deparar, na verdade, com uma realidade que ele não gosta, né? Com o que machucou ele, com o que doeu, com o abandono, com a rejeição, com a negligência, com o trauma, com o abuso que ele sofreu lá na própria infância. Só que ele o tempo todo tenta mascarar isso. Já os grandiosos, eles querem ser o centro das atenções,
né? Eles querem causar, eles querem sucesso, eles querem dinheiro, eles querem serem os mais bonitos, os mais inteligentes. Então, por isso que a gente acha que quando a gente fala de narcisista, a gente só acha que existe esse grandioso, né? Então, eles são guiados pelos próprios desejos, tá? Então, tudo que eles fazem é porque eles querem se beneficiar de alguma forma, de alguma coisa, de alguém, que alguém possa dar pra ele, tá? Eles não suportam ser rejeitados. Então, tem muita gente que fala assim, poxa, eu terminei com meu namorado, eu acho que ele não é narcisista, porque ele tá o tempo todo... Porque na verdade, assim, ele fica com muita raiva que eu terminei com ele, né? E ele tá o tempo todo atrás, eu me perseguindo. Eu falo, não tem a ver com o sentimento, tem a ver com o sentimento de rejeição, da raiva que ele sente por ter sido descartado. Então, tem alguns narcisistas que fazem o seguinte movimento. Quando são descartados de alguma forma, ou estão prestes a serem descartados, eles fazem o possível para, de novo, envolver a pessoa, seduzir a pessoa e depois ele mesmo descartar aquela pessoa, destruir a autoestima dela, tá? Então, é uma forma dele se vingar, inclusive. Por isso que tem muitos narcisistas que acabam voltando, né? Voltando não porque amam, voltando porque querem de alguma forma perceber se ainda tem controle sobre aquela pessoa, tá? Bom, quais são os sentimentos que os narcisistas, assim, sentem de verdade? Eu falo que é a raiva, a inveja e sentem, sim, alguma euforia no momento que eles estão conquistando alguma coisa, ou uma conquista financeira, ou uma conquista de relacionamento. Eles querem conquistar alguém, então é como se fosse um desafio para eles, tá? Então, esse tipo de sentimento que ele tem. Então, de nada tem a ver com amor ou com afetividade, certo? Bom, os traços, na verdade, eles são esses traços, né, que são característicos, né, dos narcisistas. Podem ser que algumas pessoas tenham os traços e não sejam narcisistas, como eu já falei, né? Porque alguns narcisistas, a maioria, mente, manipula, são promíscuos, né? Então, assim, eles costumam ter vários relacionamentos, não se importam, né? E às vezes até contam como vantagem ter 2 ou 3 amantes, né? Mulheres também, narcisistas, podem fazer isso, né? E de alguma forma se sentirem bem, se sentirem felizes porque o parceiro não percebe, ou não descobriu, ou não desconfia, né? Ou então tá com ele mesmo assim. Então é uma forma dele se sentir bem, tá? Então, todo mundo que mente é narcisista? Não, né? Todo mundo que trai é narcisista? Também não. Por isso que eu falo, você tem pelo menos aí de 3 a 5 características para se considerar realmente um narcisista. E aí são várias questões ao mesmo tempo. Bom, os narcisistas, eles usam, né, as pessoas para alcançar os benefícios, então para sugar tudo que ele precisa sem se importar com essas consequências. E aí, quando eles querem conquistar alguém, o que eles fazem? Eles são os verdadeiros príncipes. Porque eles identificam a vítima, né? Então eles escolhem, sim, a pessoa que ele quer conquistar. E aí, depois que eles escolhem, eles seduzem, né, com o que a gente chama de love bombing, né, que é aquela bomba de amor. E geralmente, quem cai nessa teia? Pessoas carentes afetivamente, pessoas com dependência emocional, pessoas inseguras, que também têm a falta desse amor, desse carinho. E quando recebem essa bomba de amor, elas ficam simplesmente maravilhadas, porque elas estão ali, de alguma forma, sentindo a atenção que elas precisavam, né? Então, assim, o que eles fazem? Eles identificam exatamente qual é a linguagem do amor da pessoa, eles têm essa habilidade, manipulam as situações e tentam conquistar da maneira mais, que eu falo, mais suja possível, né? Sendo realmente os príncipes encantados dessas pessoas. Então, assim, a gente tem que desconfiar daquela relação que começa muito intensa demais, né? Onde a pessoa que tá tentando conquistar quer se tornar presente o tempo inteiro na vida do outro. Então, são pessoas que acabam escutando muito porque querem coletar dados, né? Da pessoa que está sendo conquistada.
Então acaba que quem é que não gosta de ser escutado, né? Quem é que não gosta de ser ouvido de alguma forma? Então eles ouvem, né? Eles dão atenção, eles prestam atenção em tudo, porque eles precisam coletar o máximo de informações possíveis para que consiga realmente prometer para a pessoa exatamente tudo que ela quer na vida, né? Ele facilita essas promessas, facilita a forma de agir, surpreendem para conquistar, se mantém presentes o tempo inteiro, mandando várias mensagens, tá o tempo todo ali junto, né? E fazem muitas promessas, né? Então, assim, mostra realmente que é uma boa pessoa. E aí, o que acontece quando conquista? Começa a mostrar quem são verdadeiramente. Só que, quando começam a perceber que o outro tá muito incomodado, ou que eles estão perdendo de alguma forma a confiança da pessoa, eles voltam a agir de uma forma carinhosa e amorosa. Por isso que é tão difícil sair de uma relação com um narcisista, porque a pessoa, a vítima, ela acaba se confundindo muito. Se confunde demais, assim. Às vezes acha que tá com uma pessoa que é narcisista, começa a perceber algumas características, e aí quando já tá prestes a se afastar, aí vai lá, o narcisista vai e dá mais uma bomba de amor, carinho, faz tudo que ela gosta, que é para justamente conseguir manter a pessoa ali na teia, né? Porque o narcisista, ele não fica sozinho, ele realmente precisa de pessoas para suprir, para dar esse suprimento narcísico, esse suprimento emocional, tá? Bom, então você vê um relacionamento que às vezes é engraçado, né? Porque assim, tem algumas... Eu não sei se vocês lembram, vocês viram, né? O golpista do Tinder. Ele é esse exemplo, né? Eu não sei se ele chega a ser psicopata, mas ele é narcisista com certeza. E ele, como narcisista, o que ele fazia? Ele dava mais ou menos um mês ali de prazo para fazer a conquista dele. É claro que ele conseguia de uma forma até mais fácil por conta das condições financeiras dele. Então era uma forma muito maior de envolvimento. Ele acabava envolvendo as vítimas, conquistando, e quando eles viam que as vítimas estavam completamente apaixonadas, era quando ele começava realmente a explorá-las, tá? E aí cada um vai ter um tempo de conquista, né? Agora, se o narcisista percebeu que uma semana ele já conseguiu conquistar, você vai ver mais rápido possível ele demonstrando realmente quem ele é. Às vezes com explosões, com um ataque de irritabilidade, impaciência, né? Então, a gente tem que ficar muito atento, assim, a quem a gente está se relacionando, né? E se a pessoa realmente não está fazendo esse jogo emocional, esse abuso psicológico. Porque muitas vezes o abuso não é só físico, ele é psicológico. A maioria dos abusos, inclusive, são psicológicos, que acabam destruindo a autoestima da outra pessoa. Que a outra pessoa, ela nem acredita mais na própria percepção, para vocês terem ideia. E assim, eu não vou entrar nesse assunto porque eu acho que o assunto narcisismo, ele é muito amplo e eu vou poder fazer várias lives, inclusive, falando de alguma coisa específica, né? De, por exemplo, como terminar uma relação com um narcisista, como não só perceber, né? Mas assim, como você identifica um narcisista na sua família, como você, por exemplo, percebe que seu pai e sua mãe são narcisistas, porque assim, principalmente dentro da maternidade existem alguns outros tipos de narcisismo, então por isso que eu só vou conseguir especificar em outras lives, tá? Então essa live mesmo é para que vocês possam identificar no geral e principalmente dentro de relacionamento, tá bom? Bom, uma coisa que é muito importante, tá? Narcisistas, vocês podem ver narcisistas, inclusive, muito religiosos, muito altruístas, até demais. Aquelas pessoas que tentam te ajudar em tudo, que estão ali, se colocam muito solícitas, porque de alguma forma querem se mostrar como boas pessoas, né, para a sociedade. E no fundo, né, ele não é nada daquilo. Ele dentro de casa, né, dentro com as pessoas que ele já se relaciona há algum tempo, só essas pessoas sabem quem ele é de verdade. Então são pessoas que pousam de bom moço ou de boa moça numa igreja ou em qualquer tipo de religião,
né? E às vezes são até voluntários, né? Em ONGs e tudo mais. E na verdade estão fazendo isso para ter mais prestígio social e mais credibilidade, para conseguir se beneficiar muito mais de outras pessoas. É muito interessante, né? Porque a gente acha que às vezes a gente vai encontrar nesses lugares só pessoas boas, na verdade não. Tem muita gente ruim, né? Tem muitos líderes espirituais, seja pastor, padre ou de centros, enfim, que são narcisistas e utilizam dessa falta de empatia, dessa falta de sensibilidade, né, como uma forma de se sentirem até superiores às outras pessoas e de manipulá-las, tá? Então você pode sim ver muitos líderes religiosos tendo esse tipo de comportamento, né, e se tratam sim de narcisistas. Alguns até podem ser psicopatas, mas assim, falando do narcisismo aqui, eu posso dizer que tem bastante, tá? Dentro de religiões. É muito importante a gente entender, porque eles precisam ter essa credibilidade, tá? Então, vocês conseguem entender que nada a gente consegue fechar 100%. Engraçado que sempre que surge algum ator, alguma celebridade, né, que de alguma forma causaram, né, algum impacto aí social, as pessoas vêm perguntar assim: ai, Dani, será que se trata de um narcisista ou de psicopata? Tem muita gente questionando essa questão do Arthur Aguiar ou até de outras celebridades. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês: a gente não consegue fechar um diagnóstico apenas pelo conhecimento que a gente tem ali de saber as características. A gente vai lá no Google, vê as características e a gente já acha que a gente conseguiu enquadrar a pessoa ali no teu diagnóstico, tá? Não façam isso. Não façam isso, porque pra gente diagnosticar qualquer tipo de transtorno de personalidade, a gente precisa realmente de um tempo. Nós, por exemplo, eu como psicóloga, eu preciso de um tempo para poder realmente identificar. Pode ser que sim, venham muitos sinais logo de cara, mas a gente tem todo um conjunto de características, sabe, junto com a história da pessoa, pra gente entender quem a pessoa é. Então vamos parar de duplicar, né, de replicar informações que a gente não sabe, que a gente não tem nem como saber, que a gente não convive com a pessoa para saber. A gente faz simplesmente um rótulo, um julgamento e vai até o fim com esse rótulo, né, da pessoa. Então não façam isso, de jeito nenhum. Porque a gente pode, na verdade, acabar até com a vida de alguém, né, fazendo esse tipo de julgamento sem conhecimento prévio. Então eu não vou fazer esse tipo de julgamento, eu não vou falar aqui pra vocês quem é e quem não é narcisista, quem é e quem não é psicopata, porque não é pelo que a gente vê nas notícias das revistas e dos jornais que a gente consegue fazer um diagnóstico. Porque o que é mostrado pra gente, muitas vezes, é o que as pessoas querem expor, né? É o que, de repente, uma revista de fofoca quer expor. Então, não cabe a gente a fazer isso. Eu acho que isso é super importante. Então, para quem não assistiu desde o início essa live vai ficar gravada na quarta-feira, né, no YouTube, já editada, para que vocês possam assistir e possam, de repente, anotar tudo que eu falei, tá? Eu quis dar uma geral para vocês saberem reconhecer, porque a gente tem muitos narcisistas em volta da gente e muitas vezes a gente não consegue realmente ter uma clareza em relação a isso e podemos ser sugados, né? A nossa energia pode ser muito sugada por conta de um relacionamento disfuncional, porque um relacionamento com um narcisista no início pode parecer mil flores, né? Pode parecer muito maravilhoso, porque a pessoa quer te conquistar de alguma forma, seja na amizade, seja dentro de um relacionamento amoroso, não, porque eu não digo que não tem amor nesse relacionamento, mas dentro de uma relação, né, ou até dentro da família, a pessoa ela quer te conquistar. E aí depois eu vou voltar aqui para falar sobre pais narcisistas, porque
tem algumas coisas que são diferentes e são características, né, de quem é pai ou mãe narcisista, que são muito importantes de serem identificadas, porque às vezes a gente tem dificuldade justamente porque a gente vive naquele ambiente e a gente naturaliza certos comportamentos. Então eu vou voltar com certeza para falar mais sobre isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Sei que é um horário atípico aqui em Portugal, na verdade agora acabou de dar 1h da tarde, para vocês do Brasil agora acabou de dar 9h da manhã. Eu acredito muito que esse horário é um horário muito bom para mim, então eu vou continuar com esse horário. Vai ser toda quinta-feira, às 8h30, e vai ser sempre meia hora de live, que é aquela meia horinha inicial do seu dia, para você ter um conhecimento maior em relação às coisas. E eu gostaria que vocês me mandassem por direct ou por mensagem uma sugestão de tema que vocês queiram ouvir aqui, tá bom? Eu vou sempre fazer essas lives porque eu tenho certeza absoluta, né, que vai ajudar muita gente. E eu quero que se você está assistindo no YouTube, curta, compartilhe, né, e vamos fazer essa corrente do bem, tá? A gente está precisando de correntes do bem, tá bom? E aí, claro, né, vamos falar sobre o outro lado, como eu falei já de dependência emocional, mas eu não falei especificamente a pessoa que se relaciona com o narcisista. Mas vai ser legal a gente falar sobre isso. Por favor, então, mandem sugestão de temas, porque eu vou falar um pouco mais sobre o narcisismo esse mês, mas eu tenho certeza que tem temas aí que vocês querem ouvir e eu vou fazer questão e vou ter todo o prazer de explicar aqui pra vocês. Um beijo, bom dia, comecem o dia bem, com muita energia, vão fazer atividade física, comer bem, porque a gente precisa ter esse compromisso, né, com a gente mesmo. Se a gente se ama, a gente precisa se cuidar, tá bom? Beijo, bom dia!